Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você vê correndo sem saber para onde? Trabalhando como quem foge de um incêndio? Amando como quem teme perder? Buscando validação a cada postagem nas redes sociais? Vivemos em alerta constante, como se algo estivesse sempre prestes a ruir. Amamos com o receio de perder. Falamos com o receio de errar. Silenciamos com o receio de sermos esquecidos. Nos escondemos até de nós mesmos com medo de não sermos aceitos. O medo deixou de ser um visitante. Ele virou morador. Um inquilino invisível que ocupa o fundo do peito. Respiramos medo como se fosse oxigênio. E chamamos isso de normalidade. Mas, e se eu dissesse que há 3 séculos e meio, um filósofo já havia identificado esse problema? E mais, havia encontrado uma solução radical para ele? Uma solução que assustou tanto a sociedade de sua época, que o levou à excomunhão e ao ostracismo? Esse homem foi Baruch Spinoza. E hoje, vamos mergulhar no segredo que ele descobriu. Um segredo que pode transformar profundamente a forma como você vive. Mas antes de desvendar o segredo, precisamos entender o que é esse medo que nos consome diariamente. O medo, diz Spinoza, não é natural como o ar. Ele é um efeito. E como todo efeito tem uma causa. Só que ninguém nos ensinou a buscar a causa. Nos ensinaram a lutar contra os efeitos, a tomar remédios para dormir, a seguir fórmulas de sucesso, a repetir mantras de otimismo, mas nunca a compreender. Pense por um momento. Quando você sente ansiedade por um e-mail que não chegou, por uma mensagem que não foi respondida, por uma apresentação que está por vir, você geralmente se pergunta: de onde vem esse medo? Específico? Qual é sua verdadeira causa? Ou simplesmente tenta suprimi-lo? Distrair-se dele? Talvez um copo de vinho, uma série para maratonar, uma compra impulsiva para anestesiar a sensação? Spinoza não promete alívio rápido. Sua filosofia é uma espécie de cirurgia sem anestesia. Corta fundo, mas cura. Porque, ao contrário do que disseram, você não está quebrado. Você está apenas afetado. Eis a chave esquecida da sua filosofia: as afecções. Spinoza nos lembra que somos corpos, e corpos são afetados. Por palavras, por imagens, por gestos, por memórias, por ausências. Cada olhar, cada silêncio, cada notícia que nos atravessa, tudo nos afeta. E cada afecção pode aumentar ou diminuir a nossa potência de existir. Imagine seu corpo como um instrumento musical complexo. Cada encontro, com pessoas, ideias, lugares, é como um toque nas cordas desse instrumento. Alguns toques produzem harmonias que amplificam sua potência vital. Outros produzem dissonâncias que a diminuem. Quando somos afetados de modo a crescer, sentimos alegria. Quando somos afetados de modo a murchar, sentimos tristeza. E o medo? O medo é uma tristeza especial. É a tristeza projetada no futuro. É o que sentimos quando imaginamos um mal que ainda não aconteceu. E que talvez nunca aconteça. Mas o corpo já reage. O coração já dispara. A respiração já encurta. A mente já se curva. Spinoza escreve: o medo é uma tristeza nascida da imaginação de um mal futuro que ainda pode ou não acontecer. Veja, ele não nega o medo, ele o explica. E ao explicar, desarma sua força. Quando você entende que seu medo é, essencialmente, uma história que você conta a si mesmo sobre um futuro incerto, você ganha uma nova perspectiva, uma distância, um espaço para respirar e, mais importante, para pensar. Mas por que nunca nos ensinaram a compreender o medo dessa forma? Por que somos constantemente incentivados a fugir dele, a mascará-lo, a anestesiá-lo, mas nunca a entendê-lo? Vivemos em um mundo que transformou o medo em ferramenta. Políticos o usam para ganhar votos. Vote em mim ou o caos virá. Empresas o usam para vender promessas. Use este produto ou ficará para trás. Religiões o usam para impor obediência.
Siga estas regras ou sofrerá eternamente. E até nós mesmos o usamos, inconscientemente, para justificar a inércia. Não vou mudar de emprego porque tenho medo de fracassar. Não vou dizer o que sinto porque tenho medo de não ser correspondido. Não vou ser quem sou porque tenho medo de não ser amado. O medo vira prisão. Mas uma prisão que parece... Escolha. Uma prisão invisível, sem grades aparentes, mas com paredes tão reais quanto o concreto. E aqui está o ponto que torna Spinoza tão perigoso e tão necessário. Ele ousa dizer que você pode ser livre, mas não livre como o mundo vende. Não, a liberdade do faça o que quiser, mas a liberdade de compreender por que você quer o que quer e, ao compreender, deixar de ser escravo de desejos que nem são seus, porque você não teme por fraqueza. Você teme por ignorância. Ignorância sobre as causas. Ignorância sobre você mesmo. Ignorância sobre os afetos que te moldam. Mas, quem foi esse homem que se atreveu a oferecer uma visão tão radical da liberdade humana? Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, filho de judeus portugueses que haviam fugido da Inquisição. Cresceu em uma comunidade próspera. Recebeu educação rigorosa em textos sagrados e filosofia. Era um jovem brilhante, destinado a grandes coisas dentro de sua comunidade. Mas Spinoza tinha uma qualidade rara e perigosa. Pensava por si mesmo, questionava dogmas, buscava entender, não apenas aceitar. Aos 23 anos, ele foi excomungado de sua comunidade. O decreto chamado Herem era devastador. Amaldiçoamos, execramos, anatemizamos e rejeitamos Baruch de Spinoza. Seja ele maldito de dia e maldito de noite. Maldito quando se deita e maldito quando se levanta. Maldito quando sai e maldito quando regressa. Ordenamos que ninguém mantenha com ele comunicação oral ou escrita, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça com ele sob o mesmo teto ou a menos de 4 côvados dele, que ninguém leia texto feito ou escrito por ele. Imagine o peso dessas palavras para um jovem de 23 anos. Toda a sua comunidade, sua família, seu mundo social, tudo lhe foi tirado. E por quê? Por ousar pensar diferente. Por questionar as narrativas oficiais sobre Deus, sobre a natureza, sobre a liberdade humana. Spinoza não se dobrou. Preferiu a coerência ao conforto. Recusou cargos. Recusou status. Viveu de polir lentes para instrumentos óticos. E enquanto polia vidro, lapidava um pensamento como o mundo nunca viu. Seu método era radical. Não partir do efeito para a causa, mas da causa para o efeito. A isso ele chamou de geometria dos afetos. Porque para ele, tudo o que existe obedece à mesma necessidade. Nada é gratuito. Nada é castigo. Nada é milagre. Tudo é consequência. Imagine a natureza inteira como um tecido infinito de causas e efeitos. Cada gota de chuva, cada pensamento humano, cada sentimento. Tudo obedece às mesmas leis de causalidade, não por imposição de uma divindade externa, mas pela própria natureza da realidade. Na natureza nada é contingente, tudo é determinado, por uma necessidade da natureza divina para existir e operar. Sim, para Spinoza, Deus é a natureza, não um ser pessoal, mas a totalidade de tudo o que é. E você, com seus medos, suas alegrias, suas quedas, é uma parte inseparável dessa totalidade. Não existe queda fora da natureza. Não existe erro fora do todo. Existe apenas ignorância sobre como as coisas se conectam. E essa visão, tão radicalmente diferente, tem consequências profundas para como entendemos nossos medos, nossas alegrias, nossos sofrimentos. Porque se tudo é parte dessa trama infinita de causas e efeitos, então nossos estados emocionais também o são. Pense nisso. Aquela ansiedade que você sente antes de falar em público. Ela não é uma falha sua. Não é um defeito de caráter.
É um efeito específico de causas específicas, talvez de experiências passadas, talvez de histórias que você ouviu, talvez de valores que você absorveu sem questionar. E aqui está a chave da liberdade para Spinoza: compreender essas causas. Spinoza acreditava que a liberdade nasce dessa compreensão, não da negação dos afetos, mas do entendimento deles. Quando você entende por que sente o que sente, você começa a deixar de ser paciente, aquele que sofre as afecções, e começa a ser agente, aquele que compreende e age. Imagine agora, você ansioso por um like que não veio, por um retorno que não aconteceu, por um fracasso que talvez nem aconteça. Seu corpo já sofreu. Mas e se você perguntasse, qual é a causa dessa ansiedade? Essa causa está no mundo ou na imagem que projetei dele? O que me afetou? O que posso compreender? Spinoza dizia, compreender é libertar. Não no sentido místico, mas prático. A mente que compreende não se desespera. Ela transforma. Transforma afeto em conhecimento. Transforma medo em clareza. Transforma reação em ação. E a ação, diz ele, é o mais alto grau da liberdade humana. Porque agir para Spinoza é ser a causa de si mesmo. É viver não por reflexo, mas por compreensão. O homem livre pensa menos na morte do que em viver. Sua sabedoria não é uma meditação da morte, mas da vida. O que acontece quando você aplica essa visão ao seu medo diário? O medo não desaparece. Seria ingênuo pensar assim, mas ele muda de lugar. De algo que te aprisiona, ele vira algo que te orienta. Um sinal, um convite à investigação. Você tem medo de falar em público? Em vez de fugir desse medo ou reprimi-lo, investigue-o. O que esse medo está tentando te dizer? De onde ele vem? Que histórias você contou a si mesmo sobre o que significa ser julgado pelos outros? Que experiências passadas moldaram essa reação? Você teme a rejeição amorosa? Pergunte-se: o que esse medo revela sobre como você enxerga o amor? Sobre o valor que atribui a si mesmo? Sobre as histórias que você absorveu sobre relacionamentos? Você teme falhar profissionalmente? Investigue. O que esse medo diz sobre como você define sucesso? Sobre os valores que você internalizou? Sobre as expectativas que carrega? E de onde elas vieram? E aos poucos, você começa a perceber que nem todo pensamento é seu, nem todo desejo é seu, nem todo medo é seu. Muitos foram ensinados, foram absorvidos, foram automatizados. São programações sociais, culturais, familiares que você aceitou sem perceber. Spinoza quer que você os ilumine, porque o que se ilumina perde o poder de manipular. E aí nasce a liberdade. Não a liberdade dos slogans publicitários, mas a liberdade real, a de existir com potência, a de desejar com lucidez, a de sentir com consciência, a de viver sem ser arrastado. Como seria aplicar o pensamento de Spinoza aos nossos medos contemporâneos? Pense nas redes sociais. Quantos de nós vivemos aterrorizados por não receber validação suficiente? Por não estar à altura dos padrões impossíveis que vemos nas telas? Por não acompanhar as tendências, as conquistas, os sucessos aparentes dos outros? Seguindo Spinoza, em vez de tentar superar esse medo através da busca desenfreada por likes, poderíamos investigar. Por que atribuímos tanto valor a esses símbolos digitais de aprovação? Que carências reais eles tentam preencher? Que narrativas sobre valor pessoal estamos aceitando sem questionar? Ou considere nosso medo econômico. Vivemos assombrados pela possibilidade de escassez, de ficar para trás, de perder status. Esse medo nos faz trabalhar até o esgotamento, consumir compulsivamente, competir ferozmente. Mas e se, como propõe Spinoza, em vez de tentar satisfazer esse medo, nós o questionássemos? De onde vem essa sensação de insuficiência constante? Quem se beneficia quando vivemos em perpétuo estado de ansiedade econômica?
Que definição de sucesso estamos aceitando sem exame? Ou nosso medo existencial? Tememos envelhecer, tememos adoecer, tememos morrer. E esse medo nos leva a uma busca frenética por juventude, por controle absoluto, por imortalidade simbólica. Mas seguindo o caminho de Spinoza, poderíamos perguntar: o que seria aceitar a finitude como parte da natureza? O que seria entender o envelhecimento não como falha, mas como expressão necessária da vida? Como seria viver não fugindo da morte, mas vivendo com plena consciência da brevidade e preciosidade da existência? O segredo de Spinoza não está escondido porque é obscuro. Está esquecido porque exige trabalho. É mais fácil vender fórmulas do que ensinar a pensar. Mais fácil prometer sucesso do que guiar a compreensão. Este trabalho é interior e exige coragem. Coragem para olhar honestamente para os próprios medos. Coragem para questionar as narrativas que você absorveu. Coragem para pensar por si mesmo. Comece observando seus medos diários. Os pequenos, os grandes. Não para combatê-los, mas para compreendê-los. Pergunte a cada um deles: de onde você vem? A que necessidade você responde? Que história você conta sobre mim? Que história você conta sobre o mundo? E não espere respostas imediatas. Este é um trabalho de paciência, de escuta atenta, de desmanchar, fio por fio, a trama de causas e efeitos que moldou sua forma de sentir e pensar. Conforme você avança neste caminho, algo surpreendente começa a acontecer. Você começa a sentir a diferença entre seus pensamentos reais e os pensamentos emprestados, entre seus desejos autênticos e os desejos programados, entre seus medos necessários e os medos fabricados. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você já despertou. Algo em você já não se satisfaz com paliativos. Algo em você quer saber, quer entender, quer ser causa, e ser causa é o maior poder que um ser humano pode conquistar. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. O poder de transformar tristeza em clareza. O poder de viver não por medo, mas por desejo. O poder de não mais fugir da vida, mas vivê-la plenamente. Spinoza não quer que você lute contra o medo. Quer que você o compreenda, porque ao compreender, você não apenas vence o medo. Você o transcende. E nessa transcendência está a verdadeira liberdade. A liberdade que ninguém pode tirar de você, porque não depende de circunstâncias externas. A liberdade que nasce da compreensão clara de quem você é, do que te afeta, e de como você pode, gradualmente, tornar-se autor da própria vida. Como seria viver assim? Como seria acordar todas as manhãs, não dominado pelo medo, mas movido pela compreensão? Como seria existir não como vítima das circunstâncias, mas como participante consciente na trama infinita da natureza? Esta é a promessa radical de Spinoza. Um convite não para escapar do mundo, mas para habitá-lo com lucidez. Para viver não como quem foge, mas como quem compreende. Para existir não como quem teme, mas como quem ama. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se chegou até aqui, aproveite para deixar um comentário dizendo o que você mais teme na vida. Porque no fim, diz Spinoza, o oposto do medo não é a coragem, é o amor. O amor que nasce da compreensão. O amor que é, em si mesmo, liberdade.